Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Meu nome é Fernanda, eu falo em nome da Fraternidade Espírita Rafael e em nome dela eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos novamente no Evangelho e peço a permissão para adentrar nos lares de cada um de vocês. E assim vou convidando a todos para fecharmos os olhos, buscando a presença do nosso mentor, o nosso anjo guardião, presente e preposto por Jesus, para nos auxiliar nessa jornada. E juntos, nós vamos buscando a presença amorosa de Jesus, nosso Mestre amado, e agradecendo por tudo que fez por nós, para que pudéssemos conhecer o Teu Evangelho de luz. E pedimos, Mestre, para que nos leve até o Pai da vida. E diante de Ti, Pai, de joelhos espiritualmente, nós ousamos Te lançar um olhar e vislumbramos a Sua luz intensa, que nos aquece e nos ampara. E Te pedimos, como tanto ainda necessitamos, saúde e sabedoria, para que possamos continuar trilhando no caminho do bem. Te agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos, e te ofertamos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. E no Evangelho de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a oração dominical, mais conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas antes de mais nada, nós vamos refletir um pouco sobre o ensinamento de Jesus, que Ele nos dá da forma certa de orar. Também está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Então Ele nos diz que quando orarmos, não sejamos como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, nem tampouco como os gentios, que pelo número de repetições acreditavam que seriam ouvidos de uma maneira mais fácil, mais rápida. O que ele quer dizer com isso? Que se nós orarmos de maneira errônea, no sentido de buscarmos mostrar algo somente de aparências para o homem, então a nossa recompensa já foi dada. De fato, Ele quer nos mostrar que a forma certa de orar é aquela que vai além do que sai da boca, que vem do nosso coração. Essa é a mensagem desse trecho. Para ilustrar, tem uma historinha, na verdade é uma piadinha, mas eu vou contar como história porque eu acho que como piada não vou me sair muito bem. Então, uma professora está na sala de aula e ela questiona os alunos sobre os seus medos. Aí ela pergunta primeiro para o Luizinho: Luizinho, do que você tem medo? Ah, professora, eu tenho medo da mula sem cabeça. Mas, Luizinho, mula sem cabeça não existe, é só uma lenda, não precisa ter medo. Aí ela pergunta para Mariazinha: Mariazinha, do que você tem medo? Ah, professora, eu tenho medo do Saci Pererê. Mas também é só uma lenda, Mariazinha, não precisa ter medo. Então ela pergunta para o famoso Joãozinho: Joãozinho, do que você tem medo? Ah, professora, eu tenho medo do Malamém. Malamém? Esse eu não conheço. Eu também não, professora. Mas toda noite, quando a minha mãe vai fazer oração, ela fala: mas livrai-nos do Malamém. Porque essa historinha, ela quer dizer exatamente isso. Quando nós falamos só da boca para fora, até atropelamos as palavras. Porque muitas vezes fomos criados dessa maneira, né? Acreditando que
o que falamos e não com a intensidade do que falamos. E aí passamos a acreditar que quanto mais falamos, mais seremos atendidos. Então, essa historinha ilustra exatamente isso. Que muitas vezes a gente até fala e não está nem entendendo o que está falando. Não está interiorizando o significado daquelas palavras que estamos proferindo. E aí, Jesus diz também, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Porque em segredo você ora e em segredo você recebe as recompensas do Pai. É claro que muitas vezes não temos condições de nos recolher devidamente, fisicamente falando. Às vezes nem temos o quarto naquele momento em que tanto precisamos do auxílio de Deus através da oração. Mas que esse quarto representa o nosso íntimo, o que realmente vai no nosso coração. Talvez esse também seja uma forma de interpretar esse quarto e fechar essa porta. Porque, em verdade, Deus sabe do que necessitamos muito antes de pedirmos. Então, que nós possamos, primeiramente, entender esse significado da oração e como fazer essa oração. É comum ouvirmos, às vezes, a pessoa falar, eu não sei orar, não sei rezar. Então, não precisamos lançar mão de um monte de palavras bonitas, quando, na verdade, o que importa é realmente o que está nos afligindo, o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Então, que seja feito de coração. E aí nós vamos para o Pai Nosso, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre cada trecho. Porque o Pai Nosso, ele foi a oração mais importante, porque foi o próprio Jesus que nos deixou. E lá em Mateus, no versículo 6, do 9 ao 13, vai falando cada trecho. Também porque ela é tão simples. Mas às vezes, justamente por essa simplicidade e brevidade da oração, nos escapa a sua verdadeira essência. Por isso é importante que nós que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa oração. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Significa que nós reconhecemos o que está acima de nós nos conduzindo. Significa que nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos e confiamos a ti, Senhor. Seria isso que nós estamos dizendo nesse trecho. Venha a nós o vosso reino, que possamos entender e seguir as suas leis, que é assim que alcançamos o teu reino, mesmo aqui, nesse plano terreno. Pois elas nos elevam a um mundo de paz, justiça e felicidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que sejamos resignados aos seus desígnios em nossa vida, sem a revolta e as murmurações, a fim de que mais amadurecidos no plano terreno, nós possamos alcançar uma ascensão espiritual. Por isso diz, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão que é o alimento do corpo, mas sobretudo o alimento da alma. Através do trabalho honesto. E que nós possamos sempre olhar, nunca nos comparando ao outro, nem nos colocando acima ou abaixo do nosso próximo, referente ao que recebemos, tanto materialmente como moralmente também. Que a gente tenha sempre um sentimento de partilha. Que se nós notarmos que temos a mais, o que eu posso dividir? E seja isso material ou espiritual. Porque eu posso muito bem, é muito fácil eu dividir um alimento, um mantimento. Eu ir lá e entregar na casa espírita, na igreja, no templo, para que ele seja distribuído àqueles que são mais necessitados.
mas eu também posso partilhar um pouco do que eu tenho de melhor, uma palavra amiga, até mesmo do próprio só escutar, de entender, de se doar para o outro, efetivamente. Então, esse é o pão que nós precisamos partilhar, para que através dessa conduta, a gente possa sempre agradecer as providências divinas, abrindo mão do julgamento. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Antes de tudo, antes de orar e pedir qualquer coisa a Deus, é preciso que a gente faça uma purificação do nosso coração. Que a gente perdoe o próximo. Que a gente entenda as faltas do outro, para que a gente possa pedir o mesmo, a mesma compaixão e perdão de Deus para conosco. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e principalmente de praticá-lo. Não nos deixeis cair em tentação. Normalmente, essa tentação é fruto, esse mal, essa sugestão do mal é fruto dos nossos próprios pensamentos e atitudes. É o contrário do que normalmente nós pensamos que vem de algo externo, um inimigo externo. São através das nossas próprias atitudes e da busca do nosso melhoramento que nós vamos ficar livres desse mal, sob as bênçãos de Deus, é claro. Então, que nós possamos refletir sobre cada trecho e da próxima vez que fizermos a oração do Pai Nosso, que nós lembremos desse ensinamento, dessa reflexão e façamos isso com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo de que algo melhor para nós e para o próximo, a quem possamos estar orando também, que possa ser feito o melhor e da melhor forma, da forma mais verdadeira, a fim de que realmente nós consigamos nos ligar com Deus, para que essa prece seja ouvida de fato e entendida com todo o amor, com todo o nosso sincero desejo. Então, assim, mais uma vez, nós vamos fechando os nossos olhos, imaginando que a luz que se formou nesse Evangelho são os nossos melhores sentimentos. E essa luz nós vamos direcionando até o céu, imaginando que Deus está abençoando essas intenções. E nós vamos levando essa luz a todos os lugares que necessitam, aos hospitais, principalmente, aos leitos de dor, aos orfanatos, aos asilos, levando essa luz aos nossos governantes e pedindo licença para que essa luz adentre em nossos lares e abençoe a cada um de nós, cada um dos nossos entes queridos, nos protegendo e nos amparando, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez em aprendizado. E que possamos sempre estarmos ligados sobre as bênçãos de Deus. Muito obrigada e até mais.